Sejam muito bem-vindas ao Entre Marias, o podcast do Ministério Mulheres Marias. Aqui nós acreditamos que Deus continua escrevendo histórias através de mulheres comuns. Mulheres que choram, mulheres que têm dúvidas, que enfrentam desafios, mas que experimentam a fidelidade de Deus na vida real. Hoje nós vamos conversar sobre maternidade. Não sobre uma maternidade perfeita, mas sobre uma maternidade vivida diante de Deus. Nós estamos aqui com a nossa convidada muito especial. Vamos lá, não vou falar, não vou apresentar, mas você vai falar quem é essa mulher, tirando essa mãe, quem é essa pessoa tão incrível. Oi, Jaque, é um prazer estar aqui no primeiro episódio. Obrigada pelo convite. Quando você falou, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas quando a gente pede para Deus colocar a gente no chamado que a gente precisa estar, ele já começa a mover as coisas e eu vi isso como parte da confirmação desse chamado. Bom, eu sou a Nath, eu sou esposa do Wellington, mãe do Thomas, eu sou formada em marketing e sou uma mulher aí que tô aprendendo a dependência, a obediência no Senhor. Eu sou líder da mídia na igreja, então também tô aprendendo aí muitas coisas nesse novo desafio que esse ano Deus me confiou. E é isso. Ai, que lindo, que incrível, Nath. O prazer é todo nosso. Esse podcast veio num tempo também muito especial. E esse tema também é muito especial. Eu sei que você carrega algo incrível sobre a maternidade. Então, vamos desenvolver essa conversa que vai ser incrível para muitas mães, né? Que têm seus desafios e que muitas vezes elas param e pensam, né? Que acham que não conseguem dar conta, né? Esse é o maior desafio. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber como era a sua vida antes de você se tornar mãe. Como que era? Nossa, a minha vida era cheia de tempo. Eu tinha tempo para fazer tudo que eu queria, a hora que eu queria, né? Depois que eu casei, não tinha. Antes de casar, a gente tem ali a obrigação de pedir para pai, pedir para mãe, posso isso, posso aquilo. Depois que eu casei, parecia que foi a liberdade, né? Eu combino ali com meu esposo e bora que bora. E antes da maternidade, eu vejo que a minha vida era. Eu não era tão dependente do Senhor como eu sou hoje, tenho muito que melhorar. Mas antes disso, eu vivia uma vida ainda assim buscando o reino de Deus, buscando evangelizar da forma que Deus pedia, mas não era tão dependente do Senhor e eu tinha mais tempo, bastante tempo para as coisas. Eu tenho a impressão que eu tinha tanto tempo livre. Olha, né? Depois que eu tive o bebê, tudo mudou. Sim. Mas antes da maternidade era assim, eu já sempre servi aqui na igreja, sempre fui da mídia e também colaboro aí em todos os ministérios que precisa. Você sonhava em ser mãe antes, assim? Você tinha um grande sonho? Sonhava, acho que desde sempre, assim, desde muitas meninas, né, muitas mulheres já nascem com o instinto de ser mãe, eu fui uma dessas, assim. Eu sempre quis ser mãe antes de casar. Sim. Eu já tinha esse sonho, mas depois que a gente casa, o sonho vai se afunilando, né? E vai ficando mais próximo, parece. Então sempre foi um sonho, sim. Eu nunca tive a confirmação do momento certo. Tá. Mas eu sempre orei a Deus de que um dia eu gostaria de ser mãe. Ai, que incrível. Que lindo. Sempre. E assim, como que você imaginava que seria a maternidade? Antes de ser mãe, claro, né? Como que você pensava que seria? Eu sabia que era difícil, a gente escuta muitas pessoas falando, né? As mulheres que estão em volta de nós, que já são mães, eu sabia que era difícil, mas eu não tinha noção da complexidade, tanto física, a exaustão física, quanto as questões emocionais, as questões espirituais. Então eu achava que sabia, mas sabia pouco. Muito pouco do que é realmente, assim, quando a maternidade chegou na minha vida, aí eu entendi o quão complexo era e o difícil. As pessoas, elas não falam a profundidade do quanto é difícil, principalmente ali nos primeiros dias de vida de um bebê. Então eu aprendi
vivendo. Não traz a realidade, Não assim, traz a né? realidade. De fato. E tá tudo bem, assim, é difícil a gente falar e se expressar, porque é um momento muito difícil também. Porpério é um momento difícil pra mulher, então a gente não tem nem tempo de sair falando, de explicar, e a gente esquece. Eu, pelo menos, esqueci de momento, assim, muito difícil, porque passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E que vai muito de encontro quando você fala assim, você falou do tempo, que você tinha muito tempo, só que quando você tá envolvida nessa maternidade, já muda, sim, né? A questão de tempo eu aí. vejo, a partir do momento que eu tive o filho, minha perspectiva de tempo mudou. Uau. O tempo, ele passa muito rápido, assim, eu olho ele com uma preciosidade muito mais intensa depois. O significado, que a né? maternidade chegou, porque ao mesmo tempo, assim que o Thomas chegou, eu comecei a valorizar muito mais o tempo. Nossa. Principalmente pela velocidade do crescimento dele, né? Então, Sim. às vezes a gente tá lá naquele momento e parece que ele nunca vai passar, que principalmente os dias ali que você fica em casa, né, com o bebê, recusa da sociedade, o que pra mim é difícil, porque eu gosto da comunidade. Sim. Então parece que não vai passar, e quando passa você fala, meu Deus, passou, e ele já tá assim, e agora, né, e que saudade daquele bebê. Então, é isso, assim, depois que a maternidade chegou, eu vi o tempo com outra perspectiva. Nossa, que demais. Então, agora, a gente entrando, né? A gente entrou nessa mulher antes da maternidade. Agora, como você mesma disse, né? Dessa realidade, que muitas vezes as pessoas, elas não abrem tanto essa realidade. E o que eu gosto dessas mesas, dessas conversas, é justamente trazer o que de fato é a realidade, né? Sim. Porque essas mulheres vivem numa realidade. Nós vivemos numa realidade. E quando uma compartilha, a outra se identifica e fala, poxa, não acontece só comigo. E uma pergunta que eu queria fazer até para você, qual foi o seu maior desafio que você encontrou dentro dessa realidade, depois que você se tornou mãe? Tem um grande desafio que você gostaria de compartilhar com essas mulheres que estão nos assistindo? Sim. O principal desafio foi conseguir organizar a quantidade de informação que a gente tem hoje em relação à maternidade. Olha só. Assim que o bebê nasce, a gente... não é verdade aquela história que a gente aprende, assim que o bebê nasce, a gente aprendeu tudo. Não, a gente precisa estudar e ir vivendo ali os momentos pra gente aprender, né? Sim. E comigo foi assim, pelo menos. E eu queria fazer tudo muito perfeito, eu não queria errar. E eu buscava informação e às vezes em lugar errado, como por exemplo o Instagram. As redes sociais, elas estão aí e tem muita informação. E tem uma pessoa que fala que tem que dormir desse jeito, a outra pessoa fala que não, que o bebê tem que ser de outro jeito. E na verdade, o meu maior desafio foi o erro inicial de começar buscando informação no lugar errado, que é a rede social, porque na Bíblia tem tudo que a gente precisa, né? A palavra de Deus, ela tem tudo que a gente precisa. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu fui buscar ali como que fazer para o bebê parar de chorar, e eu queria fazer várias técnicas. Escala do sono, janela do sono, e a minha mãe, minha sogra falava, não, faz isso, faz aquilo. Então, quando eu comecei a seguir o conselho, ouvir mais as pessoas mais velhas, que já passaram pela experiência da maternidade, essas mulheres que estão em volta da gente, são uma rede de apoio ali, as coisas começaram a fazer mais sentido, né? Ficou mais leve, porque eu busquei nas pessoas que já passaram por isso e na palavra de Deus. E na Bíblia fala, né? Escute os mais velhos. É um manual mesmo, é um manual. Né? Sim. Então, o maior desafio hoje para as mulheres que vão ser mães, que estão começando agora nessa nova função, é ir para a palavra e deixar as redes sociais um pouco de lado, porque ela faz a gente sofrer mais do que deveria sofrer nesse momento delicado da vida de uma mulher, sabe? Nossa, que incrível. E a Nath ter falado isso é muito importante, porque hoje a gente está numa era que nós estamos com todas as informações na palma da mão, mas a Nath falou algo muito importante, que é sobre a palavra de Deus. E de fato, né, a gente ouve muito falar que a Bíblia é o manual, mas muitas vezes essas mulheres acabam
né, com tantas coisas, tanta informação que acaba de buscar no principal ali, né? Bombardeada de informação o tempo todo. Sim. E teve algum momento que você sentiu com muito medo? Né? Diante desses desafios que você passou, você sentiu assim, não, esse exato momento eu senti esse medo. Sim. Foi bem assim no início, a hora que eu cheguei com o bebê em casa. Eu fiquei. Eu não tive depressão pós-parto, nada. Tá. Mas eu fiquei. Olhava pro bebê e eu chorava. Eu falava assim, meu Deus, como eu vou ter capacidade de cuidar? E ao mesmo tempo, é um amor, assim, que eu falava, gente, como que eu vou ser uma pessoa boa sendo mãe? Porque é um bebê que, se alguém fizer qualquer mal, se alguém tocar nele pra machucar ele, eu sou capaz de matar. Não, tinha ali um amor, assim, surreal. Então eu queria proteger de tudo, e a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de proteção, mas o primeiro momento, meu medo, assim, foi, meu Deus, eu sou capaz de qualquer coisa por esse bebê, né? Sim. E me constrangeu muito esse sentimento, né? Porque eu falei, é esse o amor de Deus pelo filho. Uau. E é contraditório, né? Porque se alguém faz mal pro meu bebê, minha vontade era matar, né? E Deus entregou o seu filho. Meu Deus. Pra salvar pessoas más, pecadores. Então, como assim, né? Tipo, tá muito contraditório isso, né? Eu mataria pra defender meu filho e Deus deu em amor. Uau. Então eu entrei assim, chegou num ponto de reflexão forte. Eu fiquei, gente, que constrangedor. Foi constrangedor, que eu falei assim, como, né? Agora eu conseguia medir pelo menos um pouco também do amor de Deus, né? Sim, total. E aí também foi encontro com Deus, de valorização mesmo, né? Olha como nós somos amados por Ele, né? Olha como, acho que foi o meu maior momento, assim, de descoberta do amor, que é o amor sacrificial, né? A Bíblia, ela compara o amor maternal com o amor de Deus. E é isso que eu senti. Então aqui a gente encontra um ponto até de uma experiência muito profunda com Deus, né? Sim. Uma experiência, assim, muito... acho que foi a maior, assim... faz 10 anos que eu me converti, essa foi a maior, porque eu senti o amor de Deus, assim. Eu falei, não é possível que, como, né? Nossa. Sendo que a gente olha para aquele serzinho, a gente, né, quer proteger. E como ele conseguiu fazer isso por pessoas, né, mas que não mereciam. Nossa, que incrível. E teve algum momento em que você pensou que você não iria dar conta? Sim. Também no começo. Porque muitas mulheres se cobram, né, Nath? Sim. De olhar para aquela situação, eu não vou dar conta. Sim. Disso tudo. O mundo, já que ele prega pra gente, o mundo aí fora, a internet, ela ensina pra gente que quando um filho nasce, quando um bebê chega pra vida de uma mulher, ela perde a identidade. E a gente acaba acreditando nisso, muitas vezes. Sim. E eu tive esse momento de, nossa, quem eu sou? Porque eu só vivo pra servir. A criança é um ser dependendo 100% de você. E isso não é verdade. A gente não perde a nossa identidade, porque a nossa identidade é firmada como filha de Deus. Sim. Isso não muda. O que acontece é que vem uma nova função, né? Forte. De fato, é uma função muito importante. Você passa a ter uma nova e importante função nessa vida. Agora você, né, será chamada de mãe, tem essa versão, mas a sua identidade, se tiver firmada em Deus, você não se perde dela. Sim. Né, no seu porpério. Sim. É claro que tem vários fatores que influenciam, né? Eu tive rede de apoio, eu tive ali uma saúde mental boa sendo cuidada, mas a palavra de Deus firmada na vida da mulher nesse período, não só nesse período, no pré-período, né? Sim. Antes de você pensar em ter filho, se você já tiver a palavra de Deus firmada, você não vai cair nessas armadilhas que o mundo prega pra maternidade, que o mundo traz pra maternidade, sabe? Nossa, que interessante você falar isso, porque eu nunca tinha parado pra pensar, né? Realmente, hoje a gente ouve muito uma fala, né, que nascer um filho, essa mulher perde identidade, né? O que você falou foi muito forte, porque a gente não perde algo que já é nosso, né? Sim. Que já é firmado nele. Sim. Muito forte. E houve culpa?
na sua vida? Assim, nesse momento houve culpa? Sim. Em muitos momentos, qualquer coisa que a gente faz ali, principalmente no início, que a gente tá aprendendo tudo, Uhum. eu sentia culpa muitas vezes de, quando eu voltei a trabalhar, por exemplo, de deixar o bebê ir trabalhar, mas é a mesma vertente ali da identidade. Sim. Quando a gente entende que a gente tá fazendo o melhor, que Deus tá conduzindo as coisas, a culpa vai desaparecendo, Ou vai seja, ficando mais leve, sim. levando tudo à cruz mesmo, Sim, né? quando eu percebi que teve um momento ali, Thomas é muito bebê, né, ainda, ele tem 1 ano e meio, tem muito que aprender, acho que se eu voltar daqui, sei lá, 5 anos, 3 anos, a gente vai ter muitos outros assuntos, mas quando teve um momento que eu queria fazer tudo, só eu queria cuidar, só eu queria dar o que comer, só eu queria dar banho, e eu não aceitava ajuda. Olha. E as pessoas queriam ajudar, né? Sim. Os amigos, a família. E teve um momento que eu falei, não, tudo sobre o bebê é comigo. Uhum. E não durou muito isso, porque a sobrecarga, a exaustão começa a acontecer. E pai e mãe não cria filho sozinho, né? A gente precisa das pessoas, a gente precisa das comunidades. Ah, mas não tem vó, não vai ter tio. Mas a gente nasceu para ser inserido numa comunidade. Então, quando eu comecei a entender isso, teve, ainda assim, com o Thomas novinho, eu queria vir pra igreja, porque eu sabia que aqui na igreja alguém ia pegar ele e ia ser meu momento de descansar. Olha. Então, os amigos, a família, a gente precisa da comunidade dentro da maternidade. Isso não significa que a responsabilidade diminui. Não, a responsabilidade de conduzir a criança, a responsabilidade do filho é do pai, é da mãe, mas a gente precisa de ajuda. E quando eu entendi isso, tudo ficou mais leve. Cara, e que incrível isso que você falou, porque assim, eu conheço mães, né, principalmente de primeira viagem, que fala que não tem rede de apoio. E real, não tem ninguém, famílias próximos. E quando você falou isso, que da comunidade, isso faz todo sentido. Né? Quando a gente olha para o reino e para o evangelho, de fato, a gente não tem como. O reino de Deus, ele é a unidade, né? E você falando isso, eu acredito que entra até como uma libertação para essa mulher que não precisa carregar tudo sozinha. Sim, né? Que ela pode ter o apoio de uma comunidade, né? Na igreja onde ela está inserida, onde ela está ali, ela pode contar, porque nós fomos criados para isso. Sim. Cara, isso foi muito... E já que na Bíblia fala, para Deus a família de nascimento é importante, mas a família espiritual, que é a comunidade que você está inserida, é tão importante quanto a família natural. Virou uma chave aqui, Nath. É tão importante quanto a família natural. Então, a gente precisa... Às vezes não tem a rede de apoio natural, né? Uma mãe ali, a avó da criança, um tio, mas e os seus amigos, né? Nossa, assim, meu Deus, assim, muito forte isso. Eu nunca tinha parado para refletir da forma que você trouxe. E sim. muito real, porque eu já escutei da boca de pessoas, de mulheres, falando, eu não tenho ninguém. E eu acredito que isso é até uma mentira que o inimigo planta na cabeça dessa mulher, para ela se sentir sozinha, culpada e sobrecarregada. Se você não tem ninguém, cadê a comunidade? Cadê os seus amigos? Exato. Né? E acho que inflama, né? Traz uma inflamação. Sim. Que, meu Deus, que forte. Você já falou essa mulher antes da maternidade, nós já falamos sobre a realidade. Agora eu quero saber onde que Deus entra nessa história. Como que Deus entrou nessa história? Em que momento você percebeu Deus cuidando de você nessa maternidade? Eu desde o início, igual eu falei, Deus se mostrou, eu tive encontros profundos com Ele quando eu entendi o amor sacrificial. Sim. A maternidade realmente salva a mulher, porque é o tempo todo servindo. Eu lembro de momentos aqui na igreja, às vezes, tô cansada. Nossa, eu vou servir hoje, eu tô exausta, eu trabalhei o dia inteiro. E quando você vira mãe, você serve o tempo todo, no 24 horas, você entrega o seu sono, você né, não dorme mais a hora que você quer, você não come a hora que você quer, banho.
escovar o dente se torna... luxo. Será que eu vou conseguir nessa manhã? Luxo. Então, é o tempo todo servindo. Então, o que a gente acha que às vezes na igreja, nossa, eu vou servir... É um aprendizado de servir mesmo, né? E por isso que eu acredito muito que a maternidade é um ministério. Porque você tá servindo o tempo todo. E quando a maternidade, a Bíblia fala que a maternidade, que a mulher é salva pela maternidade, é isso, né? Você de forma acaba prática, o ego, né? acaba o orgulho, acaba a vaidade, muitas coisas que às vezes prende o nosso chamado de deslanchar a maternidade vem pra curar. E comigo foi assim. Então eu nunca mais reclamei de servir em nada, porque eu vivo servindo. Nossa, né? E Deus entrou quando eu comecei a entender essas coisas. E também eu entendi que é um chamado, que a maternidade é um ministério, é um chamado quando as pessoas, as minhas amigas, as pessoas começam a perguntar: ai, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? E eu entendo que é por isso que a gente precisa estar firmado na palavra, pra saber direcionar as mulheres no caminho, sabe? Pra saber direcionar. Essa direção, né? Ser instrumento de Deus mesmo. Porque se a gente for indicar, ai, olha tal pessoa no Instagram, ela vai entrar, não vai ter só aquela pessoa que você indicou. Vai ter 1000 informações. E essa pessoa, a chance dela ir pra um conselho que vai ser autodestrutivo pra ela, pra família dela, não vai dar certo, é muito grande. Então, o segredo é a palavra de Deus mesmo, para conduzir a maternidade na vida das mulheres. Então, Deus entrou quando ele nasceu mesmo, que daí eu entendi, fui aprendendo ali sobre esse amor e sobre como conduzir as coisas de forma que Deus seja Deus, ele, quando nasce um filho, a gente se torna mais dependente de Deus, completamente, porque muitas vezes ali no quarto, só eu e o bebê, só eu e o Thomas, eu olhava pra ele e falava, gente, como que eu vou... E agora, né? E eu orava, falava, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação, né? E foi ali momentos de encontros profundos e que eu entendi que não é a dependência, a obediência e dependência de Deus. E que uma vida de devoção mesmo. Devoção. E que o servir é a dependência de Deus. O tempo todo você tá ali sendo conduzida por ele, sabe? Porque sem Deus se torna exaustivo, sem a comunidade se torna exaustivo, sem apoio se torna exaustivo, sem conselhos de pessoas que já passaram por isso se torna exaustivo. Porque é muito difícil você ficar pesquisando quem você não conhece. Sim, você já tá numa sobrecarga, né? Sim. E mais uma informação acaba, né, mais atrapalhando do que ajudando. E teve algum versículo assim que sustentou esse processo? Que o Senhor marcou sua vida? Sempre tem aqueles versículos, né, da nossa jornada. Sim. Teve o da mulher, que a mulher será salva pela maternidade. Esse foi um versículo que me acompanhou por um bom tempo. E a história de Ana também mexe muito comigo, sabe? Porque ela orou pelo milagre dela e ela entregou pro Senhor. Então, isso me faz refletir o que eu quero pra vida do Thomas, né? Nós, os pais, são a visão dele nessa primeira infância, né? A gente é o que ele tá vendo de mundo. Se a gente se desespera por qualquer coisa, ele vai ser uma pessoa desesperada por qualquer coisa. Se a gente vem pra igreja, ele vai querer vir pra igreja. Então, a história de Ana mostra a entrega, né, de Samuel ali pra Deus. E eu quero isso pro Thomas, assim, de que ele viva o evangelho, né? Então, é isso que eu busco fazer hoje, pra que ele aprenda e pra que ele siga o caminho do Senhor, né? A gente tá aí, a gente tá, como eu falei, bombardeado de informação. Então, a gente só vai conseguir conduzir a criança, os filhos, se a gente fizer, né? Se a gente estiver nos lugares certos. Então, acho que esse da mulher será salva pela maternidade, a história de Ana, mas tem muitos, né? Sim, do seu processo foram esses que te marcaram muito. E qual foi a maior lição que Deus te ensinou sobre a maternidade? Tem uma lição, eu sei que são várias, né? Muitas, mas eu acredito que tem sempre aquela que marca, né? Sim, acho que sem dúvida eu ia falar, tenho duas, mas vou falar uma, que é o servir. O servir por amor. É o que eu já falei, sabe? Eu acho que a gente aprende a servir
24 horas, então a gente não reclama mais de nada, sabe? Porque Sim. a gente é uma vida de entrega. Sim. Pelo outro, né? Entrega. E quando a gente vai também para a Bíblia, é a herança, né? Deus entregou para você cuidar. Então, eu acho que servir, ensinar a criança, educar nos caminhos do Senhor, saber com quem a criança, né? Quais são onde a criança tá vivendo, quem tá educando ali, quem tá em volta, porque, como eu falei, não é só o pai e a mãe, Sim. é todas as pessoas que convivem Sim. com a criança que vão ser exemplo, que vão ajudar nessa caminhada. Então, acho que a principal lição é sobre o servir. O servir. Muito bom, muito bom. E como que sua fé mudou depois que você se tornou mãe? Acredito que a fé também muda, né? Sim, muda. Ela ficou muito mais potente. Acho que essa seria a palavra. Potente. Porque a gente aprende o amor sacrificial, a gente se coloca ali, não sei, acho que não completamente, mas a gente consegue sentir ali um pouco do que Deus, quando entregou seu filho, pôde sentir a dor. Então, é um amor, assim, não tem explicação o que ele fez por nós, né? Por Sim, pessoas só por pecadoras fé, né? e por fé. Então, aumentou muito a minha fé nesse sentido, né? Cara, eu tenho que honrar a Deus, eu tenho que obedecer a Deus, porque o que ele fez por mim, né? Ele entregou o seu filhinho, né? Igual eu falo. Eu até vi uma frase assim: Maria viu o seu Salvador ali sendo crucificado. Ela viu o seu Salvador, mas na verdade ela viu o seu bebê. Então, Porque ela era humana, né? Ela era humana, então ela viu também o seu bebê. Meu Deus. Então, assim, é valorização, acho que do amor de Deus. Trouxe um peso maior de honra, de cuidado, sabe? Com as coisas de Deus, com o evangelho. Sim. Uma responsabilidade maior, acho que é esse o... Muito bom. Da fé. Muito bom. Muito forte. Entrega, né? Fé. Entrega, sim. Eu tinha pensado. Confesso que eu tô sendo esticada aqui. Sim. Não sou mãe ainda, mas pelas falas... Você perguntou no início, antes de ser mãe, né? Acho que antes de ser mãe eu só sabia que era difícil e cansativo. Depois de ser mãe... E que as mulheres escutam muito isso, sabe, Nath? E é muito bom você trazer essa visão do reino de Deus sobre a maternidade, porque até dentro da igreja existe essas falas, no sentido assim, a maternidade vai te tirar, a maternidade vai te cansar, é muita informação que às vezes a gente acaba carregando. Eu falo que por muitas vezes eu ouvi isso, e eu já quis acreditar sobre isso. Sim. Então, quando você traz essa visão, isso me mostra que quando a gente entrega a nossa maternidade para o Senhor, que foi o que você trouxe na palavra, meu Deus, essa maternidade a gente olha com outros olhos e a gente vive de fato, né? E é isso que eu quero falar com você, é como que esse reino, como que o reino na vida real, como que essa maternidade ela vai acontecer. Então, hoje, você olhando para trás, quem Deus formou em você? Como que Deus está te formando? Porque o reino de Deus, ele vai nos formando. Quando você olha. A maternidade, ela veio pra forjar, eu acho, sabe? Forjar a mulher que Deus quer que eu seja. Eu digo forjar porque ainda, né? Precisa de muita coisa, mas ele forja a gente com a maternidade. Eu acredito que ela veio pra me forjar ainda mais, pra me fazer ser testemunho na vida de outras mulheres, que é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Falar um pouco de como é pra mim, porque talvez vai fazer sentido pra alguém. E assim, além da maternidade ser um ministério, ela não para também o que você pode fazer na obra de Deus. Eu entendo que tem aquele momento de pausa, mas a gente precisa voltar para as coisas que demandam a sua atenção, sabe? A criança, ela precisa ver você vivendo o reino de Deus. Nossa, ela precisa interessante ver isso que você falou. Né? E assim, não é fácil quando a gente tem a criança, a gente tem toda uma logística para sair, para estar presente. As minhas amigas, as meninas até falam, né? Nossa, Nath, como você vai ir, mas, nossa, com o bebê. E normalmente, eu nunca recuso convites, as mesas que me chamam, porque o Thomas vai junto.
Ele tá vendo, ele né? tá vendo, ele tá acompanhando, ele tá se espelhando. O casamento também precisa estar muito alinhado, porque a gente é um time, né? Eu vou precisar vou estar cuidando do bebê para que o meu marido cumpra ali o chamado dele, a função dele. Igual ele tá participando das reformas da igreja, eu que tenho que ficar com o bebê, porque eu não consigo fazer essa função, né? Então, acho que o papel da mulher e da paternidade, da maternidade é saber o papel de cada um e onde a gente pode colaborar para que o chamado, o ministério do outro esteja ativo, esteja funcionando. E ele também, quando ele, né, igual eu tô aqui, ele que tá com o bebê. E quando é um chamado, é uma função ali que precisa estar eu e ele, a gente tem, né, os amigos, a gente tem as pessoas para recorrer, para estar ali. Então é isso, sabe? É entender que a maternidade, ela não te tira nada, pelo contrário, ela vem para te acrescentar. O tempo passa mais rápido, igual eu falei, as coisas são mais velozes, mas quando você começa a entender que a maternidade faz parte, é um ministério também para sua vida e para a vida do pai também, né? Acho que o pai, ele tem a função muito importante nisso tudo. Quando tudo isso quando você começa a entender tudo isso e vai para a palavra e vai, né, não deixa as coisas do seu ministério, da sua função dentro da comunidade, dentro da igreja, esfriar, e você traz a maternidade para isso também, as coisas fluem, sabe? Muito bom você ter falado isso, Nath, porque conversando com mulheres, né? Até hoje eu sendo líder dessas mulheres, eu ouço muito elas compartilharem que muitas vezes está pesado, né? O ministério, alguma função que ela exerce, principalmente quando chega a maternidade. E uma coisa que você falou sobre ser time. E olhando para o reino de Deus, eu entendo que nós somos todos times, né? Nós somos esse time e que essa mulher, acredito que ela também tem que parar e olhar, né? Quando nasce esse filho, para que não seja pesado, né? Porque o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Porque também eu acho que aí a gente não encontra a alegria de servir. Eu vejo muitas mulheres cansadas quando chega a parte de maternar e trazer o ministério junto, eu percebo que elas chegam numa exaustão. E talvez uma coisa que você falou muito importante é esse alinhamento com o marido. E eu acredito que isso que você trouxe serve muito como também uma direção para essas mulheres, né? De sentar e conversar e jogar nesse time. Nós estamos jogando no time do reino. Acho que é muito isso. Sim. É isso, sim. Não é romantizando e falando que é super simples e fácil, não é. Sim. Mas é entender as prioridades, acho que é entender ali como que eu posso equilibrar os pratinhos e fazer com que as coisas se tornem mais leves, né? Eu enxergo a maternidade leve, mas isso é uma visão minha, né? Só que ela é cansativa, né? Não é tirando essa verdade. Ela é cansativa, principalmente para a mãe, porque a mãe, ela tem um papel insubstituível, né? Quando a mulher começa a gerar, muda tudo, muda o corpo, e é hormônio, então é exaustivo em muitos aspectos, mas é importante você buscar entender qual é a sua prioridade, né? Hoje eu consigo entender a minha prioridade, né? Minha prioridade, eu sei que eu sou insubstituível como mãe. Em outros lugares, eu consigo demandar, eu consigo pedir ajuda. E ser insubstituível não significa que a gente não vai ter ajuda. Então, a gente tá recorrendo às pessoas, a gente tá pedindo ajuda, a gente tá levantando a mão, a gente tá, igual eu já falei várias vezes, a gente tem amigos, a gente tá indo atrás. Deus não fez a gente pra andar sozinho, né? Deus não fez a gente pra ser... eu, meu marido só, não, ele fez os nossos irmãos, ele fez os nossos amigos para andar junto. Então, o que me trouxe leveza em conseguir voltar à rotina, em conseguir voltar a servir dentro aqui do ministério, é os amigos, principalmente a família, os avós.
os avós fazem toda a diferença, mas eu entendo que tem muitas pessoas que não têm essa rede de apoio. Então, os amigos entram como um papel fundamental, sabe? Sim. Então, pra mim, isso fez muita diferença na maternidade e não deixou eu não deixei os pratinhos cair por conta disso, sabe? E da dependência de Deus. Cara, uma coisa que você foi falando, e é muito forte porque você foi falando, e o próprio Espírito Santo acabou me ministrando agora, tá? Você falava assim, você foi muito repetitiva nessa palavra assim, e de pedir ajuda, de pedir ajuda, de pedir ajuda. E como é difícil para nós, mulheres, principalmente, pedir Sim. ajuda. E eu acredito que até um trabalhar do próprio Espírito Sim. sobre nós para tirar a autossuficiência de que eu posso fazer tudo sozinha. Sim, e já que o mundo, ele quer ensinar isso pra gente. Ele quer ensinar que a mulher, ela tem que ser independente financeiramente, que ela não precisa depender de homem nenhum. Ele quer ensinar que a gente precisa ser muito boa na nossa carreira. Que se a gente não for boa na nossa carreira e ganhar dinheiro, ele quer ensinar que a gente precisa dar conta de tudo. Esse é o papel da mulher aos olhos do mundo. Sim. E quando, na verdade, né, Deus enviou uma herança. Isso não é o reino, né? Isso não é o reino. Isso não é o reino. Então, a maternidade, à luz da Bíblia, é ir contra o mundo, assim. Totalmente ao contrário, sabe? Do que o mundo tá pregando. Meu Deus, que escola, hein? Senhor. É isso que eu tenho aprendido, assim. É contra o que o mundo tá pregando. Porque não tem como, a gente não vai ser boa em tudo 100%. Sim. Não tem como. Sim. Eu já me cobrei muito. Eu falei, e agora a minha carreira? Sim. Né? Eu tava numa carreira indo... Em ascensão. E agora? Parou tudo. Sim. Porque mesmo que eu voltei com tudo, e quando ele chegou e eu voltei a trabalhar, mas eu não conseguia me entregar na produtividade igual antes, porque eu sempre tava pensando nele, será que tá tudo bem? Será que estão cuidando bem? E aí ficava naquela cobrança e querendo voltar a Nath de antes, a Natália que fazia acontecer, Dava conta de tudo. se entregava, se precisar ficar até mais tarde eu fico mesmo, né? E aí eu só fiquei bem, assim, tal da culpa, quando eu entendi que não, agora eu sou mãe. Agora é onde que eu sou insubstituível. É com ele, é sendo mãe. É o único lugar que eu sou insubstituível e é lá que vai ser minha prioridade. Então, quando eu entendi isso, eu parei de querer acelerar as coisas, de querer, sabe, fazer tudo do meu jeito e fui, de novo, dependência de Deus. Porque muitas vezes a gente quer, né? A gente quer dar conta, a gente quer ser a melhor, a gente quer entregar o melhor. É uma linha muito tênue aí, né? Sim. E onde que é que eu vou deixar marca, né? Onde é que eu vou deixar legado, né? Que tipo de homem que eu vou construir pra espalhar o evangelho? Que tipo de homem que eu vou construir pra Deus? Pra herança que ele confiou, né? É uma herança, né? É uma herança que ele confiou. Então, eu vejo isso muito sério, sabe? Até às vezes quando eu perco a paciência, ou eu tô muito cansada naquele dia, porque acontece muito, né? E não quer dormir, tem que dormir. Eu falo, ai meu Deus, e começa a reclamar. E opa! Herança. Foi enviado pra mim cuidar, então eu não posso, né? Me irritar nesse nível, me irar com algo que Deus me confiou. E tem que ter muita consciência da presença de Deus e assim, eu estou no meu ministério, tô fazendo aquilo que Deus me confiou para chegar nesse entendimento. Sim. Porque na hora, né, dali da raiva. Sim. É isso, tá conectado com Deus. Porque se a gente for tirar Deus, não sobra nada de bom. Sim. Não sobra nada de bom nem na maternidade, nem no amor sacrificial que é a maternidade, né? Sim. A gente mata, a gente morre pelo nosso filho, se precisar. Mas tira Deus pra ver como que as coisas são, não é fácil, né? Sim. Ô, Nath, e como que você manifesta o reino de Deus, tanto na sua casa, dentro da sua casa, e tanto na maternidade? De forma prática, assim, falando pra essas mulheres. Primeiro de tudo é mostrando dentro ali da rotina o quanto é importante a gente priorizar as coisas de Deus. Então, ele é pequenininho ainda, mas eu sempre mostro que, olha, o papai está na igreja agora. O papai está servindo na igreja agora.
Bem intencional, você é muito intencional. Ele entende. Às vezes fica papai na porta e fala, ó, o papai tá na igreja. Aí eu pego a Bíblia e falo, ó, ele tá orando agora. Tá bom? Vamos orar também? Ai, que incrível. E ele, né, brinca, tudo, não entende muito, mas eu sei que eu já estou plantando um fruto ali dentro, sabe? Uma semente que vai dar um fruto ali. Nossa, então, a forma como eu manifesto o reino de Deus dentro de casa é mostrando, deixando visível, porque a gente é a lupa dos pequeninos, a gente é a lupa das crianças, né? As crianças, elas enxergam e imitam o que a gente tá fazendo. Sim. Então eu deixo claro pra ele, né? Ele tá aqui na igreja, ó, você tá aqui na igreja, por quê? Porque a gente tá servindo o reino, a gente tá manifestando ali o reino e trabalhando pra que, né, as coisas cresçam no reino de Deus. E também com amor, sabe, Jaque? É o amor, assim, é a paciência. Acho que manifestar o reino de Deus na maternidade dentro de casa é a paciência. O fruto do Espírito. Domínio próprio. Na prática, é a manifestação do fruto. A bondade, é todos eles, porque quantas vezes, assim, você acabou de arrumar a casa, chega todo mundo, o marido, o filho, e tudo que você fez. Olha e só. Aí é trabalhar, e o reino de Deus é o amor. Você, tá tudo bem. Se estão bagunçando, é porque eu tenho eles, sabe? Sim. Então eu começo. Não é todos. Eu não vou, assim, ser hipócrita de falar que, nossa, eu sou essa pessoa. Sim. Bagunce mesmo, não. Mas eu tenho tentado a ser essa mulher, sabe? Essa mulher de provérbios, essa mulher sábia. Tô longe ainda de chegar no padrão perfeito, assim, que acredito que Deus espera, mas eu tô tentando. É só 1 ano e meio aí maternando, mas eu acredito que tem muita coisa pra aprender, mas esse já tô dando os passinhos, sabe? E aqui. Palavra! Bíblia nela. E muito incrível, quando você falou da paciência, nós estamos estudando sobre o fruto do Espírito junto com as mulheres, e a gente entende que a manifestação do fruto é o caráter de Cristo, né? Sim. Então, acredito que a maternidade forma o caráter de Cristo em você, todos os dias. Sim. Né? Você falando isso, eu trouxe essa verdade agora. Então, ou seja, eu maternando, o caráter de Cristo está sendo formado em mim. Sim. Meu Deus, que forte. É isso mesmo. E o que você gostaria que seu filho aprendesse com você, olhando para sua vida? Acho que assim, bem direto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa, que forte. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não quero... É claro que a gente vai ensinar muitas coisas, estudar, trabalhar, que é necessário, mas se ele amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai ser um homem que vai conquistar o que ele precisa, que ele honre a palavra de Deus, que ele honre o nome de Deus, a história que a gente está construindo com ele é baseada no evangelho, e é isso que eu quero que ele honre. Porque eu sei que se ele fizer essas coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Ótimo. E o que mudou na sua vida? Quem era a Nath antes e quem é a Nath depois de Jesus agir nessa área? Nossa, a Nath de antes, ela era uma mulher ainda sem ser dependente de Deus, agia com as próprias mãos e queria ter controle de todas as coisas, definir toda a rotina, tudo sobre meu controle mesmo. E a Nath, depois que eu me tornei mãe, depois que ele chegou, é uma pessoa mais forte, mais forjada no Espírito Santo, que tem sede da palavra de Deus, porque eu entendi que sem ela eu não consigo sustentar todos os papéis que eu preciso, né? Todas as funções que eu preciso, melhor dizendo. E uma mulher que tá aprendendo a cada dia mais ser dependente de Deus, né? A gente, a parte humana, a gente sempre quer ter controle, mas que a maternidade veio para me ensinar a ser mais dependente de Deus, obediente também. Então, depois da chegada dele, é isso que ele tem
Ótimo. Que eu me tornei, estou me tornando, tem muito ainda aqui a ser construído. Agora nós vamos acertar aquele bate-pronto. Sem pensar, eu vou te perguntar e você vai falar o que vier aí na sua mente. Tá. Combinado? Uhum. Ser mãe é? Um aprendizado constante. Deus me ensinou? O amor constrangedor. Hoje eu sei que... Sem ele eu não sou nada e não consigo nada. E agora, pra gente finalizar essa conversa, esse bate-papo tão incrível, uma palavra para essas mães que estão te ouvindo. O principal, busque ajuda. Não queira dar conta de tudo. Porque nós não somos super mulheres, nós somos filhas. Filhas de Deus. E precisamos ser cuidadas, precisamos ser amadas. Então, peça ajuda, levante a mão. Você é mãe, mas você também é filha. Muito bom. E é isso. Muito bom. Nath, obrigada por Obrigada sua participação. Você, eu amei. Gostaria de deixar uma palavra para essas mulheres. Você que está vivendo uma maternidade difícil, nós queremos te lembrar que você não precisa carregar esse processo sozinha. Foi uma coisa que a Nath trouxe aqui. Você pode ser leve com Jesus, pode ser leve na palavra. Acredito que seja isso, né, Nath? É isso. A principal mensagem. Dependa de Deus que as coisas vão ficar mais leves. Sim. E conte com a gente. Sim, como ministério, como mulheres que estamos aqui, amigas. Mulheres Marias, amigas. Pode ter mesas para conversar. Sim. Acredito ajuda para pedir, ajuda para pedir. Gente, olha, o Espírito Santo hoje falou, você pode pedir ajuda. Não se isole, né? Sim. O mundo, ele às vezes quer colocar a gente na caixinha do isolamento, mas não vamos deixar. Muito bom. Nath, obrigada, obrigada. Viu? Muito bom, muito rico. Muito obrigada. Obrigada, gente. Agora nós queremos orar sobre a maternidade dessas mães que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu quero convidar a Nath para conduzir essa oração. Amém, amém. Senhor, que o Senhor possa trabalhar no coração dessas mulheres, acessar o coração dessas mulheres, para que elas possam sentir a maternidade como algo leve, algo entregue pelo Senhor para a vida delas e olhar a maternidade como um chamado, como um ministério, Pai. Deus. E se alguma delas sente que perdeu a identidade, que o Senhor possa vir restaurar elas como filha amada do Senhor, Pai, que elas possam se conectar verdadeiramente com a Tua palavra, buscar os Teus conselhos, Pai, antes de qualquer conselho, para que a maternidade seja vivida da forma que o Senhor deseja, Pai, para que a gente crie crianças que Te honrem, crianças que carregam a Tua presença também por onde passar, Pai. Amém. Cuide dessas mães, que essas mães possam verdadeiramente sentir o quanto o Senhor ama a maternidade, e o quanto o Senhor tem cuidado de cada mãe, o quanto o Senhor tem amado o papel de cada mãe. Senhor, tire culpa, tire todos os sentimentos que anulam o verdadeiro significado da maternidade diante da Bíblia, Pai. Jesus. Nós pedimos que o Senhor coloque pessoas na vida dessas mães, amigas de verdade, Pai, que elas possam encontrar uma comunidade que auxilie na criação desses filhos, no cuidado com elas, com a família delas, Pai. Então eu peço que o Senhor esteja, Senhor, dentro da casa e toque o casamento, o coração do pai, Jesus, da família, para que auxilie essa mãe e esteja perto dessa mãe nos momentos difíceis, para que ela realmente consiga levar a maternidade como algo dos céus, Pai. Eu te agradeço por esse podcast, Senhor. Eu te agradeço por esse momento aqui, que o Senhor possa, através dessa conversa, alcançar corações, transformar visões, Pai, que a maternidade ela seja vivida como o Senhor quer e não como o mundo quer nos mostrar, Pai. Amém, eu declaro sobre a vida dessas mulheres, mulheres restauradas, Pai, mulheres restauradas para que vivam a maternidade de forma plena, Senhor, de forma com que agrade o seu coração, Pai. Deus. Eu declaro também na vida daquelas mulheres que vão se tornar mães, Pai, que elas já possam estar estabelecidas na Tua palavra, vivendo o Teu reino, para que quando essa criança chegar, quando os filhos chegarem, elas consigam trazer uma geração que vai espalhar o Teu amor por onde passar, que elas consigam trazer filhos para esse mundo que vão fazer a diferença aqui, Pai. Eu te agradeço. Obrigada. Em nome de Jesus, obrigada por tudo.
E amém. Amém. Aguarde nosso próximo episódio. Beijo!